Pronto, Vivian. Já pode compartilhar o link do Face. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo. Hola. Hola, sim. Angie. Olá, professora. Hola, vine aquí a apoyar. Gracias, gracias. Ay, qué lindo que estás por acá, Jenny. Sí, yo también estoy muy contenta. Súper interesada. En eso Gracias. tú eres una súper experta. Espero que lo puedan disfrutar igual que yo. Ay, ojalá que sí, con certeza sí. Un besote. Besos. Adoro essa risada da Angie. A gente já quer rir junto. Meu jeitinho, né, meninas? Ai, um beijo pra vocês. Ei, senhorita, falar aqui no microfone, senhorita Caterine, pare com essa história de mandar foto de café, viu? Querida, é café, é pão que ela faz, é tudo, né? Só na ostentação. Olha, saiu da sala, fugiu. Enzo, boa tarde, Enzo. Oi, boa tarde. Tudo bom? Hola, Enzo, boa tarde, ¿tudo bem? Hola, Jenny. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un placer conocerte. Igualmente. Jenny, que bom te ver. Olá, Jefferson, que legal, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Maravilha. Obrigada por me acompanhar. Que isso? E você? Como é que estão as coisas por lá, tudo bem? Tudo tranquilo, tendo que trabalhar um pouco de casa, né? Mas tá tudo certo. Ah, ótimo. Só mais um pouquinho, tá, Jenny? Porque é pra gente aceitar o pessoal, todo mundo na sala, pra já tá todo mundo já Tranquila. pegando o início aqui. Oi, já temos gente lá no Facebook. Chegou uma turminha lá. Boa tarde, pessoal. Tá vendo? Eu fui reclamar com o Caterine do café, saiu, tá vendo? Só porque eu falei, ela fica mandando foto de café, dos cafezinhos dela. Até com paleta de fagote de lá, ela coloca a paletinha assim. Boa tarde. Oi, Boa Érica, tarde. tudo bem? Assisti um vídeo da Geni, toca muito lindo, viu? Parabéns. Ah, muito obrigada. Que bom que você gostou, obrigada. Acho que não só eu, todo mundo gostou sim, viu? Parabéns. Muito obrigada. É, gente, é isso aí, a gente é assim mesmo. Eu tô aqui só tentando, né? Amiga. Hã? Oh, mas Bruna, cafezinho na paleta não é bom também, né, querida? Não, ela colocou de decoração, ó, voltou, saiu. Ó, falou em café, parece que ela adivinha, ela não voltou, entrou. Falou café? Alguém falou café? A gata aqui, a Bruna estava se queixando. Você, pare de mandar foto de café, esses cafezinhos, esse pão que você... Ela mandando beijo. Cafezinho de Minas. Ah, tem não. Tem de queijo de Minas também? Ah, tem. Ah, gente, não vamos falar de café porque daí a gente suprime, né?
Tá bom. Eu tô aqui só na ostentação hoje, desculpa, gente. Me perdoa. Fica tranquila. Por favor. Oi, Jenny, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bem? E você? Olha, Carlos, tudo bem, Carlos? Obrigada Oi. pela indicação, viu? Ah, que Muito isso. obrigada. Maravilha Oi, que sumido. escutar mais. E aí? Nossa, Olha só. que bom ver a carinha do Carlos, faz tempo. Tava pegando um sol, ó. E esse cabelo aí? Eu sei o que ele fez, mas ele tá rindo à toa, né? Jefferson, Ó, Jefinho, Jefferson, já na cresceu cara. esse cabelinho, olha só. Muito rápido. Porque ele não raspou. Ah, é Raspei. verdade. Não, Raspou? o Jeff raspou. O Jeff raspou. Jefferson raspou. Ó, meu, ó. Catrinho raspou. Eu enganei todo mundo. Enganou feio. Mas, enfim. Prazer poder escutar a Jenny. Tenho certeza que vocês vão amar e nunca mais querer saber de outra coisa. Jenny é a parada, juro. Que isso, obrigada, Carlos. Pronto, gente. Podemos começar agora. Vamos lá começar. Se quiser dar uma risada, a hora é agora, depois só no final. Olha, não vou Andy, por forçar, né? favor. Não, Andy, faz a tua coisa. Não, bem-vinda, Jenny. Vamos que dale. Pronto. Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live aqui no Corona Basson. Sejam todos bem-vindos. Sou Bruna Bonfim, eu sou de João Pessoa, da Paraíba, e eu quero convidar aqui a Vivian, que fica comigo aqui na sala auxiliando, para dar uma boa tarde para vocês também. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Tudo jóia. Lá no Facebook, quero mandar uma boa tarde também para Isaac e Luiz Henrique, que ficam lá no Facebook, auxiliando a gente. Quem estiver assistindo a gente pelo Facebook, pode deixar suas perguntas aí nos comentários, que o Isaac ele vai enviar para a gente. E aqui, quem está aqui na sala do Zoom, pode enviar aqui pelo chat do Zoom, ou naquele ícone da mãozinha, né? Levantar a mão que a gente vai ver aqui e chamar você para perguntar. Hoje o Corona Bassons está recebendo a fagotista Jenny Burbano, que é indicação do Bertão. Eu quero agradecer ao Bertão pela indicação. Assim que ele falou dela, que ele me mandou o link do canal dela, eu já fui visitar, já fiquei apaixonada, já virei fã. Seja bem-vinda, Jenny. E a pergunta aqui que a gente sempre faz aqui no início do Corona Bassons é que a gente gosta de saber um pouco sobre a história, sua história com a música, como foi que você começou a estudar música e por que sua escolha pelo fagote? Ou o fagote lhe escolheu? Então, fique à vontade para falar aqui, para a gente lhe conhecer um pouco da sua história e a gente conversando sobre as atividades que você desenvolve atualmente. Tá bom? Seja bem-vinda, Jenny. Jenny é o nome da minha prima, que eu disse a ela. Tem uma prima chamada Jenny também. Bem-vinda, Jenny. Muito obrigada, Bruna. Boa tarde para todos. É um prazer para mim estar compartilhando esta tarde com vocês, falar um pouco da minha história com o fagote, da minha história com a música. A gente vai relembrar muitas coisas da infância, mas aquela pergunta que você fez agora, a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho que ao longo do live, né? Então, eu sou a Jenny Burbano, me apresento. Eu sou fagotista colombiana, nasci na cidade de Pasto, Colômbia. Comecei a estudar fagote mais ou menos aos 11 anos de idade. Aí, quando eu comecei a estudar música, na verdade, eu queria tocar saxofone.
Eu acho que muitos dos fagotistas queriam tocar saxofone, né? O fagote não era muito popular aqui na Colômbia e na minha cidade não era muito popular. De fato, o fagote praticamente nem existia. Então, eu gostava do saxofone porque era um instrumento que eu conhecia e quando eu fui o professor, ele deu para escolher o instrumento que a gente queria. Escolhi o saxofone, mas quando eu escolhi, já não tinha vagas. Então, a sorte, eu acho que foi uma coisa de muita sorte. A sorte foi para escolher o fagote. Quando eu vi ele, eu gostei demais. Eu fiquei apaixonada por ele. Então, esses são meus começos com o fagote, aos 11 anos de idade. Depois, continuei estudando quando estava no colégio. E depois eu decidi que eu queria estudar música. Então eu viajei para Bogotá para estudar profissionalmente o fagote e depois eu fiz a pós-graduação na UFRJ, no Rio de Janeiro. Mas a gente está falando um geral, né? Pouco a pouco eu vou falar um pouquinho mais, tá? Então, primeiro eu quero compartilhar uma peça para entrar em calor e poder falar um pouco mais.
Isso aí, pessoal. Estão conseguindo me escutar? Sim, Jenny, perfeitamente. Pode continuar. Tá ótimo. Tá ótimo. Sim, na verdade, eu queria compartilhar com vocês esta peça, porque ela fala um pouco da minha paixão pela música colombiana. Meu trabalho como fagotista sempre foi encaminhado à búsqueda do repertório colombiano. Vou falar um pouco dos meus começos. Quando eu comecei na minha cidade, Pasto, ela é uma cidade que fica no sul da Colômbia, que fica limitando com o Equador. Esta cidade tem uma tradição cultural muito boa. Temos um carnaval que é um patrimônio cultural da humanidade. E nos meus começos, a relação que eu tinha com a música era escutando a música do carnaval. Isso foi algo que marcou para mim. Foi uma inspiração para eu começar com a procuração de música e repertório existente para meu instrumento. Na minha cidade, como falava, temos o carnaval. Esse carnaval tem muitas coisas culturais que pegam um pouco do Equador e de outros países latino-americanos. Então, eu quero um pouco contextualizar como foi o começo, quando eu tive essa aproximação com a música. Para isso, vou compartilhar com vocês o que é Pasto, qual é a minha cidade, qual é essa tradição musical. A gente aqui vamos conseguir olhar um pouco do carnaval, da música que a gente escuta no carnaval. E das coisas artesanais, dos carros alegóricos que nós temos aqui, um pouco diferente dos do Brasil, mas muito legais. Vocês vão conseguir apreciar isso. Bienvenidos al Carnaval de Negros y Blancos, la fiesta más grande del sur de Colombia. This is the biggest party in southern Colombia. El carnaval nació en el siglo XVI. It's celebrated in Pasto from January 2nd to the 7th of each year. Es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Con un peso y 4 reales se me fue y nunca volvió. Con un peso y 4 reales se me fue y nunca volvió. Pasto es mi ciudad natal y desde niña el 6 de enero ha sido mi día favorito. Llevándome la guareña. It's the date of the Great Parade, el desfile magno, and the date of the Whites, el día de los blancos. The parade is 7 kilometers long on a trail of approximately 15 kilometers. That's huge, ¿cierto? Yes. Este año el talento y la creatividad nariñense se reflejaron en 30 disfraces individuales. 30 comparsas, 30 murgas, 30
16 carrozas no motorizadas y 18 carrozas motorizadas. Todos los artesanos participan por el premio mayor en cada categoría. In the Magno Parade, the floats, the carrozas, are what most amaze pastusos and tourists alike. This year, the Apocalipsis float took the first place. Este año, la carroza Apocalipsis de Julio Andrés Jaramillo Gallardo y Vicente Revelo Salazar se llevó el primer puesto. Le preguntamos a uno de los creadores de la carroza ganadora por el significado y esto fue lo que contestó. Una obra inspirada en el libro de las revelaciones de San Juan, queriendo hacer un mensaje de concientización sobre el tema de la autodestrucción del hombre, que no es un tema apocalíptico según la Biblia, sino más bien es el mismo hombre el que se está encargando de acabarse a sí mismo la vida y el territorio donde vives, que es nuestro planeta. Es lo que queremos desarrollar en esta obra. Bienvenidos a Pasto, goces en este carnaval y goces en estas obras que son con el mayor amor del mundo que siempre entregamos año tras año. Muchísimas gracias. Bueno, okay. We are in the making of all the carrozas. They're amazing, and the amount of time that these people spend building these carrozas, it's extraordinary. Some of them have been building carrozas for about 30 years, 50 years, many years, and usually one carroza takes about 3 months to make and about 20 people. 20 personas. 20 personas. Esos somos los que estamos trabajando. ¿De dónde sacan ustedes los fondos para...? Ah, no, eso sí ya es grave, eso ya es cuestión de cada uno, porque le nace a uno, le gusta, ¿no? Es amor. Es amor, sí, correcto. El 6 de enero es una fiesta blanca y se echa muchísimo talco. Hay verbenas populares en la plaza y en muchas calles de la ciudad. I love to go out and play. We, the pastusos, paint each other of white, generally with perfume talc, creams or cosmetic paintings. Do you know of another carnival or festival that I should attend? Let me know in the comments. ¿Sabes de algún otro carnaval o festival al cual debería ir? Déjame saber en los comentarios. En el siguiente video puedes encontrar... Esse é o Carnaval de Pasto. Esse carnaval tem antecedentes da época da colonização. Os escravos, no dia 5 de janeiro, eles tinham um dia em todo o ano livre para eles. Então, eles acharam muito legal eles se pintar com pintura, assim, com uma espécie de farinha, para imitar um pouco os brancos. Então, aí nasceu esse carnaval e essa é minha identidade como pastusa. Quando eu estava pequena, essa era a música que eu conseguia escutar, essa era a única referência que eu tinha de música, né? Tocada assim, em vivo, né? Porque eu conhecia outras músicas pela rádio, música comercial, enfim. Mas música colombiana, para mim, era essa música que se fazia aqui na região. No ano 2011, em 2002, se fundou a Rede de Escolas de Formação Musical de Pasto. Essa é uma rede de escolas musicais em toda a cidade. Aí eles trouxeram professores para dar aulas de toda classe de instrumentos musicais acadêmicos. Essa, aparentemente, foi a primeira vez que o fagote chegou à minha cidade. Praticamente o fagote nunca teve existido antes. Então, a história do fagote na minha cidade começa aí. Começa aí com essa música. Eu pertenci às bandas, a orquestras daquela instituição. E essa música foi aquela que me apaixonou por continuar estudando música profissionalmente, né? E nessas bandas a gente conseguia tocar música colombiana, música universal, mas a música colombiana foi aquela que sempre me motivou para continuar estudando. Colômbia é um país
de muita banda sinfônica, né? Colômbia é conhecida por isso. Os processos de bandas aqui são muito comuns e muito bons também. Então, esse ambiente de banda foi aquele que me motivou, né? Se vocês conseguem escutar a música que a gente percebeu no vídeo, é uma música muito alegre, né? Característica dos colombianos também. Mas essa música não contempla o fagote no seu formato. O fagote é uma coisa estranha, né? O fagote é um instrumento europeu que não tinha acolhida ainda. Nem sequer existia, né? Então, como falava, aí começa meu gosto, minha necessidade por conhecer e por tocar música colombiana. Depois disso, eu cresci, eu fiz 16 anos, eu falei, o que eu vou fazer com minha vida? Eu quero continuar estudando isso? E eu achei que era a melhor opção, mas eu não conhecia muito do fagote. Eu conhecia o fagote tocando as músicas colombianas, as músicas da minha cidade, mas não conhecia nada mais. Então aí eu viajei para Bogotá, eu fiz aí a formação e quando eu entrei aí, eu fiquei um pouco em choque, porque eu comecei a estudar e eu nunca vi que na cátedra, na aula de fagote, os professores falaram de música colombiana. Isso era o que eu queria estudar, música colombiana, mas nunca teve lá. Então, eu comecei a me perguntar o porquê não, nas cátedras de fagote não tem música colombiana para estudar. E então eu comecei a procurar informação, eu comecei a procurar obras, eu comecei a procurar informação na internet e vi que existiam obras, que eram muito poucas, mas que existiam. Então aí comecei também a procurar aquelas obras físicas, né? Mas foi muito difícil porque aquelas que consegui ver que existiam, que eu podia ter acesso, não foi fácil acceder a elas, porque elas tinham aquela política de termos de direitos autoriais e foi difícil demais. Então, achei que eu tinha que, além de investigar, além de procurar, eu começar se eu queria tocar música colombiana, eu tinha que comissionar, que falar para alguém me fazer obras para eu poder tocar, porque na cátedra praticamente não existia essa possibilidade. Os professores sempre eles seguiam o plano de estudos que estava focado sempre na música acadêmica ocidental, por assim chamar, né? Então, eu achei que eu tinha um trabalho muito grande, que eu tinha umas metas, uns alvos muito grandes para eu poder tocar as coisas que eu queria tocar. Eu continuei na formação, estudando o plano de estudos normal que a gente tinha, mas alterno a isso, eu comecei a procurar. E esse foi o meu trabalho de formação. A gente tem que entregar um trabalho de formação, uma pesquisa, e eu decidi que isso ia ser minha pesquisa, que eu tinha muita vontade, que eu veia muita possibilidade de fazer coisas novas, de procurar compositores, de procurar músicas que existiam e de poder tocar elas. Nessa busca, eu fiz um trabalho e eu encontrei muita música, né? Mas a música que eu encontrava geralmente era música latino-americana. Quando eu procurei na internet, eu encontrava música latino-americana e colombiana muito pouca. Então, aí eu me fiz muitas perguntas que eu
resolvi faz pouco tempo com respeito a por que não existia praticamente essas músicas, né? E tudo vai para a história do fagote na Colômbia, porque, na verdade, a história do fagote na Colômbia é muito recente. Sim? Ela, mais ou menos, na década, no 1700, deixa lembrar, foi em 1791 que em Bogotá se criaram algumas associações musicais. E nessa data, o fagote já tinha chegado com aquelas coisas da colonização, já tinha chegado a Colômbia, mas praticamente o fagote quase não existia. Ele tinha chegado, mas somente data de uma pessoa que tocava ele. Então, eu comecei a procurar aquela informação e descobri que, na verdade, além de a história do fagote na Colômbia ser muito, muito curta, os fagotistas não tinham muito interesse em tocar música diferente. Então, achei essa uma muito boa oportunidade, não somente para eu tocar a música colombiana, mas também para dar a outros fagotistas opções de tocar música diferente, música da nossa terra. Então, nessa busca, a primeira música que eu encontrei, que eu consegui tocar, foi uma obra para quinteto de madeiras, quinteto de sopros, que foi Cinco Escenas Llaneras, do compositor Samuel Bedoya. Essa é uma música que ela faz referência a um gênero musical dos llanos orientales, colombo-venezolanos. Essa música ela tem uma mistura de música própria dos llanos orientales, joropo. Eu não sei se vocês alguma vez escutaram de falar joropo, mas a gente aí vai responder perguntas depois. Essa música tradicional dos llanos orientais estava misturada já com instrumentos europeus, numa escritura um pouco mais acadêmica, misturando o gênero popular com gêneros mais contemporâneos, com sonoridades de jazz, com composições um pouco mais contemporâneas, como dodecafonismo. Vocês vão conseguir escutar ele. Então, vou compartilhar para vocês aquela música, a primeira música que eu encontrei.
essa música eu encontrei em um repositório de música na Biblioteca Nacional de Colômbia. E quando eu consegui olhar o cartão de visitas daquela música, ela não tinha nenhuma. Era uma música que praticamente ninguém tinha visto, né? O compositor, ele foi a pessoa que fundou a minha faculdade de música. Então, eu achei isso muito estranho, muito legal mesmo, né? Que uma pessoa que foi muito importante no Grêmio Musical da Colômbia, da minha universidade, foi uma pessoa muito conhecida, que as músicas deles ficaram lá no canto, arrumadas, praticamente se perdendo. Ninguém tinha escutado isso. Então, nossa, eu fiz um trabalho de recuperar ele, de colocar ele no Finale, no software Finale, para poder tocar. Eu falei com o filho dele, para ele me dar o permisso para eu conseguir tocar ele. E foi maravilhoso. Eu consegui tocar essa música para o meu recital, para o meu concerto de formatura. E foi muito interessante. Aí eu fiquei pensando quanta música boa, quanta música linda está nesse mesmo jeito. E é inumerável as músicas que ficam lá, que ficam mortas praticamente, né? Então, meu trabalho foi focado também para isso, para convidar os fagotistas a procurar mais música, para tocar coisas diferentes, coisas do país, porque eu acho a música, como todas as músicas dos países, tão interessante, com tantas coisas culturais que nos identificam, que é necessário tocar essa música, sim? Então, aí começou, foi a primeira obra que eu descobri, né? Aí começou o trabalho de procurar e encontrar música colombiana. Não sei se alguém tem alguma pergunta, posso continuar falando um pouco. E continuar, Jenny, quando o pessoal estiver aqui, a gente te avisa, tá certo? Tá ótimo. Então, no ano 2011, eu tive a oportunidade, eu ganhei uma obra de um compositor nariñense da minha cidade, uma obra para fagote e piano. As obras para fagote solista ou para fagote e piano na Colômbia quase nem existiam. Eu vi ela, eu gostei demais, mas a gente não conseguiu tocar ela porque meu nível musical era muito baixo. Então eu aí decidi deixar para depois tocar ela, para poder estudar bem. E ela foi a música também que me inspirou muito a fazer esse trabalho. Eu consegui estrear ela também como parte da minha formação. Então, minha formação, ela esteve enfocada em estrenar 4 obras para fagote solista ou fagote camerista, né, em formato de música de câmara. Essa foi uma das músicas, aquela que vocês conseguiram ver agora. E agora eu vou apresentar a outra música, aquela que acabei de falar, que eu ganhei no 2011, da música nariñense. Essa peça tem 5 movimentos e alguns desses movimentos são gêneros populares tradicionais da Colômbia. Tem o bambuco, tem o passillo, tem o son sureño, que é o gênero da minha cidade, tem um gênero equatoriano, pela proximidade do Pasto com o Equador. E é isso. E tem outra vez, repete um ritmo son sureño. Então, vou apresentar alguns trechos pequenos disso.
somente uns trechos, mas eu convido vocês para escutar a música completa no meu canal de YouTube. Vocês vão conseguir apreciar, né, diferentes gêneros musicais da Colômbia. Eu acho essa obra muito, muito boa para o fagotista colombiano, né? Tem gêneros muito tradicionais. Bambuco, que é um gênero, não sei se vocês tenham escutado, né? Um gênero insígnia da Colômbia, né? Um símbolo para o colombiano. Bambuco, passillo, o gênero son sureño, que é da minha cidade. Então, acho uma obra esquisita. Uma obra muito boa. Estava falando esquisita em espanhol é muito boa, é muito legal, mas em português é outra coisa, né? Então, uma obra muito, muito boa para o fagotista colombiano. Eu gosto demais. Tá, então, estava falando do meu projeto de formatura. Aí eu tinha duas obras. A música para o quinteto, essa música agora que eu ganhei no 2011. O compositor faleceu no mesmo ano que eu ganhei, mas eu consegui tocar ela e foi uma homenagem para ele, realmente. Eu consegui procurar mais música, mas toda música que eu conseguia tinha aqueles problemas dos direitos autoriais, então falei, eu tenho que fazer outra coisa. Se eu não vou conseguir tocar essa música, eu tenho que falar para alguém fazer essa música para mim. Então, aí eu entrei em contato com dois compositores amigos meus, Cristian Guataquira, ele é quatrista llaneiro, compositor, da mesma faculdade onde eu estudei, e ele também tocava joropo, o quatro llaneiro, um instrumento tradicional dos llanos colombianos e venezuelanos, e que se usa para tocar joropo, né? Então eu falei, Cristian, vamos fazer música diferente, vamos tocar joropo com fagote e quatro llaneiro. Era uma coisa que a gente nem conseguia imaginar, ninguém consegue imaginar aí essa dupla de fagote com o quatro, como é que vai soar isso, né? Muito diferente, mas a gente conseguiu fazer um dueto, um duo com ele, e aí ele falou, eu vou fazer uma música para nós. E agora vou apresentar essa música muito linda, de fagote com quatro llaneiro. Vocês vão conseguir escutar como, às vezes, as pessoas não imaginamos aquelas mixturas de instrumentos, né? Mas acontece que são coisas muito, muito, muito legais demais. Então, vocês vão conseguir olhar um pouquinho disso.
Pronto. Então, eu achei que essa opção de falar para os compositores fazer mais música para o instrumento, ela ia a enriquecer o repertório colombiano. Era muito pouco, mas pouco a pouco, você comissionando, nós falamos de comissionar, comissionando obras, o repertório ia crescer de a poucos, né? E já temos muitas mais obras para os fagotistas colombianos e fagotistas do mundo poder interpretar coisas que a gente nem imaginava fazer, né? Mas essa música é uma mostra que você pode tocar qualquer coisa com qualquer instrumento e fazer coisas novas. Então, minha invitação, minha convite sempre vai ser isso, né? Tentar fazer coisas diferentes, tentar fazer coisas novas, pensar no seu país, pensar na riqueza da sua música, da sua cultura, das coisas que você gosta de fazer. Depois dessa música, eu pensei também em fazer outra comissão de uma obra, mas eu queria uma coisa um pouco mais acadêmica, né? Porque eu acho que fazer música colombiana não somente é tocar os gêneros tradicionais do país. Fazer música colombiana é convidar compositores com técnicas universais, sim, para poder tocar também nos instrumentos. Eu acho que temos músicos tão bons, com tantas facilidades, com tantas coisas na cabeça, com tantas ideias, que eles podem expressar na música tudo isso. Eu acho uma oportunidade boa, não somente para o fagotista, mas também para o compositor, para ele poder se expressar, né? Para ele também conseguir ser escutado, que sua música também seja escutada. Então, aí, para completar esse ciclo da minha formatura, eu fiz uma comissão de uma música um pouco contemporânea, né? Aí o compositor, ele usou técnicas compositivas como o pandiatonismo, pancromatismo, dodecafonismo, e aí ele misturou e aí ele fez a seguinte obra.
Tá, só um trechinho aí, deixo para você ver depois, tá? Então, com essa música, eu completei o meu projeto de formação, né? Fazer estreia de 4 músicas colombianas para o fagote, originalmente escritas para eles, e uma delas em formato de música de câmara, né? Quando eu terminei a formatura, eu achei que aquele projeto tinha muita coisa ainda por fazer, e ainda acho isso, que é uma coisa, um projeto que você tem muito para explorar, tem muito para compartilhar, para estudar. Então, eu pensei em uma opção de pós-graduação. Isso foi no ano 2017. No 2018, foi no 2018, não, foi no 2017. Eu conheci o professor Aloysio Fagerland, que vocês já conhecem. Ele veio para a Colômbia para estar num Festival de Música de Cartagena. E aí eu conheci ele. Eu falei com ele da possibilidade de fazer uma pós-graduação no Brasil. Eu já tinha conhecimento de fagotistas do Brasil muito bons. Eu teve algumas aulas com eles em um encontro colombiano de fagotes. E quando eu conheci o maestro Aloysio, eu gostei demais dele, do seu jeito de dar aulas, do seu pensamento, do todo, da sua trajetória. Então, ele me mostrou ao FRJ. Eu achei uma oportunidade muito boa de fazer minha pós-graduação lá. Por que eu pensei em fazer minha pós-graduação lá no Brasil? Em Colômbia, a história da pós-graduação em música é muito recente. Os músicos não temos muitas opções de acceder a programas de pós-graduação. Eu acho que tem muitas razões para isso, né? Uma delas é a parte econômica. Um pós-grado na Colômbia, ainda que muito recente, é muito custoso, muito caro. Então, eu achei essa possibilidade de viajar ao Brasil para fazer meu mestrado lá. Não somente por causa disso, só que eu pensei também que essa música que eu consegui tocar lá, ela podia sair do país, ela podia ser conhecida por muitas mais pessoas. Eu achei isso muito, muito legal. Então, eu decidi continuar com o meu projeto de pesquisa e de comissionar obras para continuar tocando. Eu acho e tenho o alvo que a música colombiana, em pouco tempo, ela esteja dentro das cátedras do fagote do meu país, que ela seja aceita como música tão pedagógica, tão igual que a música ocidental. Quando eu viajei ao Brasil, eu achei que as cátedras no Brasil, as aulas de fagote, elas contemplam a música brasileira como parte da formação do músico no Brasil. Na Colômbia, isso não existe. Então, essa é uma motivação mais, um alvo mais para continuar com este caminho
na comissão das músicas, né? Ele, aproveitar Sim, aqui pode e dar uma falar. paradinha. A Angie tinha pedido para perguntar já faz um tempinho. Eu vou chamar a Angie, tá bom? Tá ok. Pode perguntar, Angie. Oi, Oi, Angie. olá. Olá. Eu faço a pergunta em português porque todo mundo aqui fala português, não, só a gente que fala espanhol, colombiano. Bom, eu, na verdade, antes que tudo, eu queria não só te parabenizar, mas te agradecer por fazer isto de reviver a música nossa para nós e trazê-la para o Brasil, né? Que nos acolheu tão lindamente. Mesmo. Foi, sim. E eu estou segura que a nossa música vão acolher também do mesmo jeito. Sim, e obrigada. pensando nisso, eu queria te perguntar, tu tem a possibilidade de compartilhar com nós algum link ou algum meio de aceder à tua pesquisa? E, de repente, não só a tua pesquisa, que eu me interesso muito, porque, incluso estivemos falando nestes dias que a gente quer tocar a nossa música. E aqui no Brasil, quando as poucas vezes que eu tenho interpretado alguma coisa colombiana, as pessoas se interessam muito. Então, eu acho que também essa oportunidade de dar aos instrumentistas brasileiros de não só consultar a tua pesquisa, mas também tentar comprar partituras, tentar interpretar a música, né? Que tem muita música que de repente está feita, mas é só comprá-la, né? Então, eu queria saber se tem algum mecanismo de fazer esse acesso, né? Sim, na verdade, quem tiver interesse pode se contactar comigo. Eu tenho o meu canal no YouTube, tem aí todas as informações para se contactar e eu passar o contato dos compositores, né? Na verdade, como eu falei antes com a Angie, eu não tenho nenhum interesse econômico, nenhuma coisa. Meu único interesse é que a gente consiga tocar a música, que a gente consiga reviver essa música morta e aquela que é nova também consiga ser escutada em um monte de lugares, um monte de países, um monte de locais, né? Que ela não somente fica como uma interpretação. Que todos os músicos temos muitos jeitos de conhecer ela, de ver ela, de poder tocá-la. Então, eu acho isso muito interessante, que qualquer pessoa, seja colombiana, brasileira, de qualquer local do mundo, consiga tocar essa música. Então, está disponível meu contato na página do Promus, programa de pós-graduação da UFRJ. Aí está meu contato, meu e-mail. Se vocês quiserem, eu passo também para vocês. Mas com certeza pode me contactar no YouTube, também pode ser. Então, por minha parte, a música está para tocar, né? Então, com certeza pode me contactar para isso. Okay. Obrigada, Angie. É isso, querida. Obrigada, beijos. Jenny, você falou que no seu país não tem essa música que você está descobrindo, ela não é utilizada nos cursos superiores aí como repertório? É mesmo. Sim, na verdade, as aulas no fagote em Colômbia, não? As aulas do fagote estão focadas somente em repertório acadêmico. Até hoje, você vai qualquer faculdade, elas não contemplam o estudo da música. Pode ser que contemplem tocar como parte de um concerto, uma pequena peça, como um bis de música colombiana, mas que seja a peça principal, isso não acontece, né? Então, mas isso tem um fundo histórico do fagote, como ele se desenvolveu na Colômbia. Eu fiz um trabalho sobre isso, sobre a história do fagote na Colômbia, como foi que ele chegou,
como é que foi que ele se desenvolveu? Por que acontece talvez essas coisas de as pessoas não terem interesse na música, os mesmos fagotistas, na música colombiana? E uma coisa, um trabalho atual do fagote na Colômbia, vocês podem conseguir ele no meu trabalho de mestrado. Eu fiz uma entrevista organizada que eu fiz para fagotistas da Colômbia, profissionais, estudantes, e eu fiz uma interpretação do panorama, né? Do panorama de um painel do fagote atual na Colômbia. E é muito interessante ver como foi o desenvolvimento do fagote. O fagote na Colômbia, ele chegou na época da colonização. Depois ele apareceu mais ou menos em 1791 em um conjunto orquestral, mas ele não teve muita trajetória. Depois no processo da colonização, na Colômbia tínhamos bandas militares, que elas faziam parte dos como falar, ela alentava, ela animava as batalhas libertadoras, né? Então aí a Colômbia tinha aquelas bandas militares e o fagote praticamente não fazia parte desse formato, porque o instrumento ele não tinha a sonoridade que precisava aquelas bandas. Então, o fagote praticamente aí desapareceu. Depois de uns anos, ele voltou mais ou menos em 1910, com um músico muito importante para os colombianos, Guillermo Uribe Holguín. Ele foi uma pessoa importante, sobretudo na criação das cátedras dos diferentes instrumentos sinfônicos. Ele foi uma pessoa que foi morar na Nova York, e ele também esteve no Paris, e ele chegou à Colômbia com essa ideia de fazer um conservatório de música. Aí ele chegou e ele traçou muitas coisas da Europa, né, e dos Estados Unidos para cá, e aí o fagote volta novamente a renascer, né? Então aí ele fez parte de orquestras, de bandas, mas realmente quando o fagote ele cobrou força foi mais ou menos em 1975, com a criação das bandas civis. Essas bandas, elas foram um resultado depois das bandas militares acabar com o processo da independência. Elas foram se convertindo em bandas civis. Essas bandas eram bandas que tinham como alvo simplesmente uma função de entretenimento. Sim? Então, aí o fagote volta a nascer, e aí voltam a nascer as cátedras de fagote, não as cátedras, o ensino do fagote no país, com as bandas musicais. Então, o fagote na Colômbia, realmente, ele toma forças com essas bandas. Chegaram fagotistas, mais ou menos, no ano 1935, fagotistas estrangeiros, que eles conformaram as primeiras orquestras do país, e uma figura importante que começou a cátedra do fagote como ensino superior na universidade foi o fagotista austríaco Siegfried Micklin, que ele começou a primeira cátedra do fagote no país, que foi em Bogotá. Então, depois disso, os estudantes dele, eles começaram a fazer escolas em diferentes partes da Colômbia, e aí o fagote cobrou um pouco mais de força, mas, na verdade, a história do fagote é muito recente. Como é muito recente, a gente ainda está descobrindo aquelas coisas e ainda está
absorvendo a mesma música nossa, né? Então, tem um trasfondo muito histórico para responder essas perguntas de como é que o fagote, os fagotistas, não temos a música colombiana como parte de nossa formação. Se vocês têm interesse, vocês podem consultar meu trabalho de mestrado. Eu fiz uma interpretação, como eu falei, e vocês conseguem dados muito interessantes do que aconteceu na Colômbia, como foi a trajetória do fagote e o que está acontecendo agora. É isso. Jenny, nessa tua pesquisa, quer dizer, você continua pesquisando, né? Continua buscando mais repertório. Oi. Você já encontrou ou você já pensou nessas parcerias com compositores, uma música assim para fagote, um concerto mesmo assim para fagote e orquestra? Já teve essa curiosidade? Sim, na verdade, eu encontrei uma música colombiana. Eu tive a oportunidade de conhecer ao compositor. Quando eu procurei ela na minha pesquisa, faz muito tempo, a Biblioteca Nacional, que foi quem me deu o contato do compositor, ela me deu uns dados que estavam um pouco errados, né? Desatualizados. E, por coincidência, o compositor daquela peça mora no Brasil, mora no Rio de Janeiro. Então, foi muito curioso. Quando eu viajei lá, eu conheci ele e falamos da música, e uma obra que eu espero estrear proximamente, né? Mas foi muita coincidência que eu conheci ele lá na Colômbia, não consegui. Então, essa é uma peça que estou estudando para poder tocar daqui a pouco. E como você falava, eu continuei nessa busca de repertório e comissionei outras obras que elas foram parte do meu projeto de mestrado, né? Que eu vou mostrar também para vocês. Então, uma dessas peças é uma música que é um gênero tradicional do norte da Colômbia, da costa Caribe, é o fandango. Vocês vão conseguir escutar ele. Se vocês tiverem alguma pergunta ao final sobre os gêneros, vocês podem me perguntar, tá? Então, vou compartilhar para vocês aquela música que foi parte do meu trabalho de pós-graduação.
Jenny, Sim, pode falar. chegou, a Ariana quer fazer uma pergunta, ela pode fazer agora ou você vai Pode, falar? pode. Olá, Ariana, boa tarde. Boa tarde, Jenny. Muito prazer em te conhecer. Eu assisti o comecinho da live pelo Facebook, que eu estava ocupada aqui, mas muito prazer em te conhecer. Eu te ouvi tocar pela primeira vez em 2018, quando teve o encontro lá em São Paulo. Foi sim. E vi quando o Fagerland apresentou, né, a palestra dele, botou o vídeo de você tocando, eu fiquei muito impressionada. E continuo impressionada. Parabéns pelo seu trabalho, muito lindo você tocando, muito lindo o seu trabalho. E queria te falar que é realmente inspirador, né? Eu acho que você teve sorte de cair lá no Rio de Janeiro, e com toda essa turma lá, né? Foi, com certeza. Realmente é um lugar que, como você disse, que no Brasil você viu, né, que dentro da escola, da universidade, tinha esse cuidado de ter a música brasileira, mas isso infelizmente não é verdade em todo o Brasil, mas então realmente no Rio eu acho que é bem especial, né, isso, mas é muito inspirador assim o seu trabalho, sabe? Porque isso que você quer valorizar a sua cultura, valorizar a sua música e tocar essa música, eu acho que está bem afinado com o que a gente falou ontem, né? Que a gente teve essa conversa ontem, super legal. E eu queria te perguntar uma coisa, então. Você acha que para tocar essa música colombiana, a gente precisa ouvir a música colombiana para saber como tocar? Tá. Eu acho que é importante se contextualizar, né? Sempre, qualquer música que você toca, é muito importante se contextualizar, saber o que aconteceu, porque esse jeito de tocar, por exemplo, não? Então, acho bem importante, mas não é um requerimento para poder você tocar, né? Qualquer pode tocar, mas acho sempre importante, muito importante, se contextualizar, saber de onde provém aquela música, os dados do compositor, porque eles também têm muito que dizer na sua música, da sua história, dos seus interesses. Então, acho isso muito importante, mas não é um requerimento para você poder tocar, né? Uhum. Eu acho que... Jenny. Sim, fala. Pode falar. Eu decidi intervir só por uma experiência, assim, que a Ariana perguntou. Eu agora estou começando a trabalhar com o meu quinteto aqui, a Suite Llanera, né? As canções llaneiras, porque a Jenny me compartilhou, né, o trabalho. E eu acho que eu precisei de mandar a música original, o tema original, a Potrasaina, em joropo para eles, porque a acentuação é um pouco diferente e foi bem mais fácil para a gente entender a música quando viu um pouco antes. Eu tenho um sotaque, né? E eu acho que é que nem o choro, que a Ariana já tem falado bastante sobre isso. O choro tem um sotaque, se a gente não se familiariza um pouco, pode tocar o choro, mas ele não vai ter sotaque. É assim então, mesmo. É bem legal e é um trabalho bonito também, porque a música é muito bonita. Foi. De fato, a música que vocês conseguiram escutar do quinteto que a Angie está falando, eu gravei isso com músicos brasileiros, eles são brasileiros, e a gente também teve que fazer aquele trabalho de contextualização, de escutar muita música, de falar para eles aquelas coisas do acento musical, escutar muitas referências para eles poder tocar. E uma coisa interessante que o flautista, ele já tinha tocado joropo, né? Mas depois dele, ele tocou assim como ele achou tocar joropo, né? Mas depois dessa experiência, ele me falou
Jenny, eu aprendi muito com você nessa gravação daquela peça, quando a gente tocou, porque eu acho, ele falou, agora eu acho mais sentido a música do que antes. Então, eu acho muito importante se contextualizar, escutar muitas referências, e referências boas, né? Às vezes a gente não procura muito, mas é muito importante isso, se referenciar com boas referências. É isso aí, Ariana, muito obrigada. Obrigada a você, parabéns. Estou encantada com o seu trabalho aqui. Muito obrigada. Eu quero aproveitar a pergunta da Ariana, porque eu acho que já é um gancho para mim. Eu quero fazer para você, Jenny, a mesma pergunta que eu fiz ontem para a Ariana. Se você recomenda alguma bibliografia para a gente conhecer mais um pouco sobre a música colombiana. Eu acho que tem muitos livros, tem muita coisa para ver, né? Mas a Colômbia tem muitos gêneros musicais. Temos diferentes gêneros na região norte, no Oriente, no Sul. Temos gêneros tão diferentes que eu acho que vai ser uma bibliografia bastante extensa, né? Mas com certeza eu poderia encaminhar para vocês algumas dessas referências sobre gêneros próprios da Colômbia. Ok, obrigada. Nada. Então, para continuar, vocês conseguiram escutar um pouco do meu trabalho da formação. Então, aí eu continuei com minha busca e com minhas comissões. Graças a Deus eu conheci o professor Aloysio e a Carlos Bertão, que ele foi um canal para, na verdade, eu poder chegar ao Brasil. Ele me recebeu com as portas abertas da sua casa e sua família para eu poder fazer as provas e tudo saiu muito bem, né? Então, graças a Deus eu cheguei aí e o professor Aloysio, ele sempre me animou muito a continuar. Ele achava desse projeto uma coisa que tinha muita... Que podia conseguir muitos salvos com isso. Ele achou um trabalho muito bom, então ele me animou bastante a continuar nisso. Depois eu fiz outras comissões que eu vou compartilhar com vocês. Outra comissão, uma delas é para Fagote Som. E essa música é uma fantasia e ela é um pouco descritiva. Ela descreve o carnaval de negros e brancos que vocês conseguiram ver no vídeo ao começo. Ela descreve como é que as pessoas que estão olhando o desfile, elas conseguem escutar a música desde seu lugar, desde seu posto onde elas ficam observando. Então, vou compartilhar para vocês essa música aí. Ela tem trechos de obras tradicionais da minha cidade, mas esses trechos, às vezes, são simbólicos, não são muito explícitos. Então, vou compartilhar um pouquinho dessa obra para vocês.
Aí um pouquinho mais de música. Eu convido vocês sempre para o que eu falava. É muito importante voltar às raízes. Eu acho isso muito inspirador, que o mundo todo conheça das riquezas culturais. Eu acho importante fazer coisas diferentes, mostrar uma parte do mundo, né? Todos temos mundos diferentes, moramos em cidades diferentes, países diferentes. Temos tanta coisa para fazer que eu acho bem interessante isso, fazer coisas novas. Eu vou chamar agora o Carlos Betão para fazer uma pergunta para você, tá bom? Com certeza. Betão, Tá. vai Tá, que ok. é tua. Bom dia, calma aí. Jenny, é um super prazer te assistir, ver você falando sobre o seu trabalho. Você tem uma propriedade, uma clareza de proposta que é uma coisa assim, impressionante. Acho que é inspirador para todo mundo. Queria pedir desculpas que está rolando um grilo aí, alguma coisa assim. Tá dando para ouvir, gente? Tá, estamos ouvindo, sim. Dá para ouvir. E aí, tem muita coisa que eu queria te perguntar. Uma delas, para começar, você é da primeira, mais ou menos, acho que a segunda leva de um programa novo de mestrado, que foi iniciado pelo Luísio, e que eu acho que é um programa sensacional, e foi alvo de uma certa controvérsia na época que foi criado. Existia uma dúvida sobre a qualidade intelectual do programa, sobre será que está sendo baixado a barra das exigências intelectuais para deixar os músicos de orquestra entrarem, conseguirem seu diplominha e melhorarem seu salário? Será que é esse a intenção? E eu acho que o trabalho incansável do Aloysio e a qualidade do planejamento dele, das questões, das indagações, eu acho que tem gerado coisas que são belíssimas e são coisas muito concisas. Então, se por um lado eu acho que no mestrado acadêmico tem-se mais a intenção de ter um interesse parabólico, aumentar a quantidade de leitura, de vivência de outras coisas, abrir muito a mente da pessoa que está fazendo esse curso. Eu acho que no mestrado profissional vocês estão chegando e fazendo etapas assim de trabalho que são muito maduras. Por exemplo, o trabalho que você apresenta, o trabalho que o Jefferson apresentou, tem vários, o que está acontecendo agora com a Ariana, o Salomão, todo esse trabalho de trabalhar outras músicas com o fagote, além do que já está dito no repertório do conservatório. Isso eu acho que vocês estão conseguindo tem uma equipe muito boa, né? E vocês estão conseguindo gerar coisas que são muito palpáveis. Então, tipo, você consegue chegar numa conversa com fagotistas e você ter vídeos excelentes, feitos na melhor qualidade possível, com um grande pianista como é o Flávio Augusto, e com um negócio que, tipo, você está completamente focada em buscar a música, trabalhar ela, questões musicais, você tem aulas com um professor de fagote para
ouvir, te guiar em algumas coisas do instrumento, e você consegue fazer uma conexão com a sua bagagem musical, que o fagotista você já é em um nível altíssimo já há muito tempo, e você consegue mesclar isso e, além de tudo, estar tranquila que vai ter um vídeo excelente que vai ser feito pelo Lipe Portinho, um áudio maravilhoso do Eduardo Monteiro. Então, é algo que você chega em qualquer apresentação e você tem um material, olha, é isso a música colombiana, tipo, tá num nível de apresentação internacional. Então, eu acho que isso é uma das coisas muito, muito, muito legais. Queria te pedir para comentar um pouquinho sobre a estrutura desse curso e o que você acha dessas... E outra coisa que é importante mencionar é que é um curso gratuito numa universidade de excelência brasileira, aberta ao público, e que a UFRJ, como várias universidades brasileiras federais, tem a prerrogativa de, como é dinheiro de imposto, essa pesquisa tem que ser disponível para todo mundo. Isso é uma coisa assim que a gente, não sei, pessoalmente eu tenho vontade de dar uma marretada na cara das universidades americanas, porque eles cobram cursos caríssimos, e depois o objeto desses cursos, toda a pesquisa que eles fazem, fica presa em bases de dados que são a preços proibitivos. Então, só quem está incluído em universidades ao longo do mundo consegue acessar essas coisas. Então, isso é um ponto que a gente é muito, muito rápido, muito virtuoso em começar a falar mal das instituições brasileiras. E essa é uma mentalidade que eu acho que no Brasil é assim, não tem como comparar, porque a sua pesquisa ela está disponível. Qualquer pessoa que se interessar pelo fagote da música colombiana pode chegar e ver tudo que você disponibilizou lá, sem ter que pagar. Com certeza. Então, falando um pouco, complementando o que o Carlos fala, eu sendo estrangeira, eu acho uma universidade muito boa, não somente por causa dos professores, que têm uma trajetória muito boa, mas também porque dão para você ser visualizado, ser difundido, que o que o Carlos falou, que seu trabalho não somente fique como um requerimento para você poder obter o título. Eles trabalham muito para que seu projeto realmente seja um projeto vivo, não seja somente um requerimento, que ele seja escutado, que ele seja difundido, e eles o tempo todo trabalham nessa difusão das coisas que você está fazendo. Então, é uma janela para você mostrar seu trabalho e você se mostrar como músico, você mostrar seus interesses. Então, complementando, uma janela a nível internacional, né? Eu escutava muito no Brasil a gente reclamando muito que, por exemplo, me lembro que alguém falava, não, no Brasil a educação é muito ruim, muita coisa, reclamava muito. Eu acho maravilhoso, muitas coisas do Brasil, por exemplo, essa oportunidade de você poder fazer o mestrado gratuito, como fala o Carlos, é uma coisa que em poucos países acontece. O que eu falava para vocês, no meu país, fazer um pós-grado é uma coisa muito custosa, é muito caro. E algumas delas, eu não quero falar mal, mas às vezes nem tem a qualidade que você espera com tanto dinheiro que você está pagando, né? Então, acho uma oportunidade maravilhosa de estudar no Brasil. Falando de coisas econômicas, eu nunca paguei R$1 por todas as coisas que eu fiz, nem pelas gravações, por nada, nem pelo estar estudando lá, nem pelas aulas, por nada. Então, eu acho uma oportunidade maravilhosa de vocês, sendo brasileiros, animar a seus estudantes a que continuem
nesse caminho acadêmico. Eu acho muito interessante. Também pensar em não somente tocar o fagote. Eu acho que a pesquisa é muito importante para nós, para profundizar, para conhecer. Eu acho que os músicos que somente tocam tem, como falar, não tem muito também para falar através do instrumento. Alguém que pesquisa, alguém que investiga, tem muita mais coisa para oferecer ao público. Eu acho que como músicos sempre vamos querer dar isso, o melhor para o público. Então, eu convido vocês para isso também, para muitos de vocês são professores, né? Animar os estudantes a continuar estudando, pesquisar, investigar. É muito importante para nós, muito importante. E aproveitar também naquelas vantagens que o Brasil também dá para vocês. Então, é isso aí. E o programa de pós-graduação da UFRJ é maravilhoso, os professores maravilhosos, essa troca de informação, de projetos diferentes, a gente fica muito animada a continuar nesse caminho, não somente de ser músico, mas também de continuar procurando, investigando. Legal. E uma das coisas que eu acho muito legal é... Obrigado por tudo que você está contando. E uma das coisas que eu acho muito legal é que justamente pelo fato de não ter a barreira econômica, é uma situação em que você vê não são pessoas ricas que estão indo estudar, não são pessoas que têm bons empregos, que estão conseguindo se aprimorar, são pessoas que têm projetos muito bem refletidos, que têm ideias interessantes. Então, isso está realmente gerando muitos frutos. E eu acho muito lindo que a gente tenha, especialmente o teu caso, assim, tipo, da UFRJ, que é uma instituição que eu tenho um carinho monstruoso, assim, tipo, a UFRJ é maravilhosa. Ver, assim, tipo, ela virando algo que... eu acho que você conheceu o Aloysio em Cartagena, não é? Foi. E você é uma situação de virar uma referência de pessoas de uma distância incrível. Quando o Aloysio virou e falou, tem uma menina da Colômbia, ela toca muito bem, ela vem aí fazer a prova, vamos ver se ela vai passar, mas eu acho que, ela tem todo o nível. E eu fiquei assim, caramba, que legal, porque às vezes a gente fica muito, especialmente na universidade brasileira, em geral as pessoas vão na universidade que tem na cidade delas. É raro as pessoas viajarem muito para estudarem. E tem uma pessoa que vem da Colômbia para falar da sua música, para se aperfeiçoar no instrumento. Nossa, foi assim, uma alegria enorme. E fico super contente de ver sua trajetória, ver você tocando. Além do ao vivo, de poder escutar em casa, assim, ouvir no celular, essas coisas, muito bom. Obrigada, Carlos. Queria aproveitar e te perguntar, que eu já estou há muito tempão assim, segurando essa pergunta. Esse fundo que você tem aí atrás, muito lindo. São máscaras do carnaval? Não. Elas são máscaras de indígenas. Indígenas passam nelas. Sim, indígenas do Putumayo. Putumayo é uma região perto do Nariño. Mas aqui no Nariño, em Pasto, também fazem isso. Então, como eu falava para vocês, Nariño é uma região muito cultural. Na música, na pintura, nas artesanias. Então, que bom que você gostou. Tá muito lindo. E queria mais uma coisa. Pode falar, tranquilo. Queria mandar um beijo de todo mundo que está lá no Rio de Janeiro. Eles estão tentando lá com a internet, estavam assistindo o comecinho no Facebook, e aí a gente estava tentando ver se eles instalavam um Zoom para dar um oi. Mas a internet não está funcionando muito bem agora, lá o Wi-Fi caiu. E queria aproveitar para dizer que hoje é aniversário do seu João Bertão,
E ele ficou super feliz de saber. Ele ficou falando assim: ah, tá tendo conversa de fagotista? Fala para. Manda a Gene para lá, diz para ele chamarem a Gene é maravilhosa. Então, pô, ele ficou super feliz, assim, caiu super bem, tá tendo um super dia. Que Comemorando seu legal! aniversário e eles começaram a assistir um pedacinho, mas o resto talvez eles assistam depois. Mas estão Que muito legal! felizes de ver. Um abraço muito grande para eles. Na verdade, vocês foram minha família lá no Rio de Janeiro. O Carlos, quando eu fiz a prova, ele abriu as Ficou de portas da fora, sua casa. infelizmente, né? Só O se Carlos, falava. sim, o Carlos e a família, eles abriram as portas e eles foram minha família lá no Rio de Janeiro. Então, eu sinto muita gratidão por eles e um carinho enorme. Eu acho vocês como minha família. E um abraço e um beijo grande para o senhor João. Parabéns. Mas te amo de paixão. A Jenny tá acima de... Não, porque a Jenny, nossa, ela vê como ela tá tudo bem, ela toda arrumada, ela toda educada, faz tudo certo, é maravilhosa. E Muito realmente obrigada. é muito carinho. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido essas coisas legais que acho que é importante que as pessoas se liguem, que tocar bem é uma coisa legal e tudo mais. A gente tem um privilégio tão grande, especialmente pelo fato de ter essa história de que música não tem fronteiras, e tem um pouco, mas não tem, mas a vantagem é que, tipo, quantas coisas que a gente consegue ver ao redor do mundo, quanta coisa que a gente consegue conhecer, e especialmente gente que a gente consegue conhecer por causa de tocar um instrumento. Então é uma coisa muito, muito linda, assim. Sim, coisas que enriquecem profissionalmente, mas na parte humana é uma coisa incrível. É assim mesmo. Quanta coisa que você pode conhecer e fazer e descobrir, né, no mundo através da música. Vamos ver se o pessoal fica não se esquece dessa vantagem que a gente tem maravilhosa, e vamos agradecer por poder conhecer tanta gente linda. É assim mesmo. Beijinho, beijinho. Beijos. Tchau. Obrigada. Jenny, se tiver mais algo para passar, pode ir seguindo. A gente tem 20 minutinhos ainda antes do final, aí dá para continuar. Tá bom? Tá ótimo. Na verdade, eu quero fechar com música, né? Ainda temos a música que vocês escutaram no começo, ela foi outra das comissões de música, mas eu quero fechar com outra música maravilhosa que comissionei para a pós-graduação também, para o mestrado. Então, vamos compartilhar um pouquinho disso.
muito obrigada por assistir hoje este live, muito obrigada por me escutar. Eu fico feliz de compartilhar o trabalho que eu tenho feito. E, na verdade, eu quero animar os músicos colombianos, que sei que estão aqui também olhando, as músicos brasileiros, a todo mundo a comissionar, a fazer coisas diferentes, a tocar música que praticamente está morta, né? Eu quero ressaltar um pouco, não com vaidade, mas sim ressaltar um pouco a importância deste trabalho no contexto colombiano. Praticamente são as primeiras gravações de um concerto completo de música colombiana para o fagote. E com isso, eu quero animar para que os fagotistas continuem tocando, continuem comissionando, continuem fazendo música colombiana e mostrando nossa riqueza para o mundo todo. Eu fico muito grata com os compositores, porque graças a eles a gente pode tocar música maravilhosa. Então, muito grata com eles e muito grata com vocês também por assistir a este live. Obrigada, Bruna, pelo convite e a todo o grupo do Coronavassum também. Bravo, Jenny, bravo. Salva de palmas aí para Jenny, gente. Brava! Muito bom conhecer sobre você, sua história. E como você disse, uma coisa que eu estava conversando aqui com a Vivian, aqui em off, a gente estava conversando, né, sobre o trabalho. A Jenny lembra muito a Jenny, a Ariana e mais um convidado que a gente teve, o Nino Rubem, né? Eles têm essa pesquisa em cima de valorizar o repertório de fagote, valorizando a cultura do seu país. Isso é muito importante. E mesmo você, como você da Colômbia, mas você inspirou todo mundo aqui hoje. Assim, a gente eu estou saindo daqui super feliz de ter conhecido você, grata por essa tarde, porque foi muita coisa boa que passou aqui. Obrigado, Bertão, pela indicação de novo. Obrigado, Bertão. Eu quero falei falar que vocês iam... Esse concerto que fez a Jenny, só de música colombiana, eu me atrevo a falar que o primeiro da história se fazer. Ou não, Jenny? Porque isso nunca se fez. E o que a Jenny fala é verdade, os nossos conservatórios são extremamente eurocentrados. Então, na verdade, essa oportunidade, incluso que brindou mesmo a UFRJ de fazer isso, mas, obviamente, o mérito de Jenny é uma coisa que nunca se fez e que tem uma importância grandíssima por causa disso. Precisamente. Assim, mas eu não quero me engrandecer com isso, mas na verdade eu acho muito importante continuar nesse caminho, né? Então, mas minha ideia não é isso, a minha ideia maravilhoso, para de fazer isso. Minha intenção é animar os demais, né? Que a gente continue. E por que não conseguir meu alvo? Eu acho esse alvo muito importante, que a música colombiana seja parte da formação dos músicos colombianos e a música tradicional de todos os países sejam parte dessa formação. Eu acho muito importante isso. Eu acho que esse vai ser meu alvo e vou lutar por isso, e que os músicos também lutem por isso, porque eu conheço pessoas que também têm o mesmo interesse, mas não fazem coisas para conseguir isso. Então, eu acho que temos que trabalhar. Isso vai ser importante, o que você está fazendo já é muito importante, e isso aí com certeza vai ficar e vai ficar para quem vir depois do seu trabalho. Tinha que ter quem começasse isso e foi você. E você está fazendo, como hoje falou, você está sendo pioneira a isso e teu nome vai ficar para a história do teu país. Esse trabalho teu é maravilhoso. Parabéns, muito brava. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Queria só te perguntar uma coisa. A gente ouve uma coisa que eu estou para te perguntar há um tempo, que é quando eu ouvi essa história de tipo música com raiz
não sei, folclórica, etno, com coisa ligado à música do povo, que não seja música de concerto, né? Música, quer dizer, música fora das salas de concerto. Ouvindo o que as peças que você toca, tem alguns momentos que a gente ouve claramente, uma adaptação, tipo, transformou, pegou a banda da rua. Utilização, talvez. Pode ser. E então, assim, tipo, pegou realmente e transferiu a banda que estava tocando na rua. A banda agora é um fagote e um piano, maravilha. E aí tem umas horas que vem um negócio que, assim, que foge muito do exotismo, que foge do folclorismo, que é, assim, uma música muito profunda, é diferente, mas é um negócio muito bonito. E eu queria saber, assim, você teve alguma mão nessa história? Você teve alguma orientação que deu aos compositores de, assim, tipo, tenta fugir do efeito muito exótico, carregar demasiado nas cores. Então, tipo, tenta dar uma balanceada, porque realmente o que a gente escuta, pelo menos o que me salta aos ouvidos, é a impressão de que é uma integração muito, muito sutil de um desfile de carnaval com música séria, tipo, de sala de concerto, que não quer dizer que seja europeia nem nada, mas música que você quer estar sentado e refletindo. Desculpa. Não, a verdade, eles tiveram total liberdade, né, para compor sua música. Mas eu sempre, antes de falar com eles, eu falava do meu propósito, do meus sonhos, do que eu queria. Na verdade, eu acho que pode ser que isso inspirou para eles misturar essa coisa acadêmica com a música tradicional também, né? Aquela coisa do fagote ser um instrumento clássico, europeu, que ele continue de certo jeito com esse perfil, mas que a gente consiga também escutar essa música tradicional. Eu acho que não pode ser uma coisa muito sem balance, né? Que as duas têm que ter um balance, porque não é natural não é comum que o fagote esteja fazendo música tradicional, mas tem que chegar, por exemplo, as pessoas que são fechadas um pouco somente com música acadêmica, ter um jeito de chegar a elas, sim, através dessa mistura das duas coisas, a parte acadêmica com composições um pouco que contemplam também uma escritura mais universal, como aquela música um pouco mais tradicional. Então, eu acho isso. Maravilha, porque é muito linda, é de um bom gosto, assim, tipo, é algo que tem uma cor regional, mas é algo que você pode botar em um recital de fagote piano que é música de gente grande, é muito, assim, tipo, sem, tipo, no estilo da música de câmara, assim, não deixa nada, não fica devendo nada, muito, muito legal. Sim, obrigada. E acho que você realmente, você acabou, a sua própria trajetória acabou influenciando os compositores para buscar isso, né? Tipo... Eu acho também, sim, eles escutaram minhas ideias e eles conheciam meus propósitos, então eu acho que isso foi o que motivou a eles a escrever a música desse jeito. Obrigada, Carlos. Eu convido vocês para olhar um pouquinho o meu trabalho do mestrado. Ele tem muita coisa sobre, não somente sobre as obras, os compositores, o contexto dele, mas também tem muita coisa da história do fagote na Colômbia, muito interessante, do estado atual do fagote. Então, convido para vocês olhar ele. Vocês conseguem vou compartilhar aqui. Vocês conseguem entrar aqui na página do Promus e nesta parte aqui, na estrutura, em pesquisas encerradas, vocês procuram o meu nome. Então, é muito fácil, vocês conseguem aí
assistir os vídeos todos completos, mas no meu canal de YouTube vocês também conseguem olhar eles, e aqui você consegue poder ter acesso ao meu trabalho escrito. Pronto. Então, acho para quem tem interesse em interpretar as músicas que eu coloquei agora, vai ajudar bastante nessa parte contextual, porque e também para quem não tem interesse em tocar, mas para ouvir, você vai encontrar um mundo cheio de coisas maravilhosas para escutar a música de outro jeito. Pronto, está aqui, vocês conseguem aqui, tá? Então, muito obrigada por tudo, pessoal, muito obrigada, fico muito feliz. Só vou chamar a Vivian, ela vai avisar da próxima live, que é o nosso convidado. Vivian, por favor. Antes de falar das próximas lives aqui, só falar do pessoal que estava acompanhando pelo Facebook. A Lúcia Bertão mandou um beijinho pelo Facebook. Ah, beijos. O João Bertão mandou um oi. Aí tem a Emily Joana mandando um oi. Alexander Paredes mandando saludos, Iene, excelente trabalho. Um dos compositores. Opa. E o Aloysio também mandou um brava, Jenny, para você. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. E bom, gente, falar que essas lives são uma parceria com a Associação Brasileira de Palhetas Duplas e o Basson Lesson. E pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, que todas as lives estão ficando registradas, e também quem preferir acessar pelo site da associação, a gente está lá também. E, bom, as próximas lives nós teremos no dia 25 com Andrés Riera, no dia 27 com o Christian Marrones, e no dia 28 com José Arinhon Linhares, e estamos para confirmar ainda uma live no dia 30. É isso, gente, muito obrigada, e até o dia 25. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Brava.